da Igreja Virtual, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, eu quero trazer uma palavra para o seu coração. E esta palavra, ela diz, eu coloquei como título ela, Deus responde às orações. Ela está ali no livro de 2 Crônicas 32 e 24. E também depois eu gostaria de ler em Isaías 38, do 1 ao 5. O primeiro versículo é 2 Crônicas 32 e 24, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. E em Isaías 38, de 1 a 5, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, eu gosto muito da história de Ezequias. Ela me inspira bastante a falar sobre a palavra do Senhor e aprender para a minha vida muitas coisas com esse texto. Todas as vezes que eu leio ele, eu aprendo muito. E o rei Ezequias, ele sucedeu seu pai, o rei Acás, um dos homens mais perversos de Judá. De diferente estofo do pai, foi um homem piedoso. Ezequias fez uma reforma religiosa em Judá e ele experimentou, meus irmãos, um grande reavivamento em seus dias. E a Bíblia diz que ele começou a reinar com 25 anos e ele reinou 29 anos em Jerusalém. Aos 39 anos, no auge do seu governo, no auge da sua história, quando ele já tinha feito tudo de bom para a cidade, para o povo, e quando ele estava nesse auge, ele foi atingido por uma enfermidade mortal, uma enfermidade que para aquela época não tinha cura. Ele praticamente estava desenganado pela medicina. E Deus enviou o profeta Isaías a eles com uma mensagem solene: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o que aconteceu com Isaías? Ezequias, sobrou apenas uma parede. O profeta Isaías diz que sobrou apenas uma parede, e é para a parede que ele se voltou. Ele não se voltou para os médicos, correu atrás da medicina, ele não correu para os amigos, não, ele se voltou para a parede. E a Bíblia diz que ele orou fervorosamente, ele chorou copiosamente, e Deus ouviu o seu clamor rapidamente. Deus o curou de sua doença mortal e ainda o livrou de um ataque iminente do poderoso exército assírio. Meus queridos irmãos, as causas humanamente perdidas, elas podem ser revertidas pela manifestação do poder de Deus por meio da oração. Doenças incuráveis podem ser debeladas pela ação divina por meio da oração. Quantas vezes nós temos ouvido testemunhos que Deus tem curado através das orações. Quanto tempo nós temos gastado na nossa oração? Quanto tempo nós temos gastado para falar com Deus?
E por meio das orações nós podemos apresentar grandes causas diante de Deus por meio da nossa oração. E nós podemos experimentar grandes livramentos e celebrar grandes vitórias por meio da oração. Pela oração, milagres acontecem. Pela oração, nós vemos o Senhor agindo em nossas vidas. E todas as pessoas precisam se curvar à verdade incontestável de que não é a terra que governa os céus, mas ao contrário, é os céus que governam a terra. Quando nós oramos, Deus se manifesta lá dos céus, Deus se manifesta através da sua glória. A palavra de Deus está repleta de exemplos de homens e mulheres que nos momentos da aflição recorriam a Deus. Diante de causas humanamente impossíveis de serem resolvidas, oravam ao Todo-Poderoso. Na Bíblia fala muito sobre oração, e essas pessoas de fé tinham plena convicção de que os céus governam a terra e os braços do Onipotente revertem situações improváveis do ponto de vista humano. Elas não tinham qualquer outro recurso disponível, não. Não tinham médicos especializados, ela tinha a oração. Mesmo diante de um cenário hostil, elas incessantemente oravam a Deus. Pode olhar, irmãos, tantas histórias da Bíblia, tantos versículos, tantos textos que diz sobre a oração. Davi mesmo é um exemplo disso. Ele não tomava nenhuma decisão sem orar antes a Deus. Acredite nisso. Deus ouve as orações do seu povo. Ele reverte situações humanamente impossíveis em resposta à oração dos seus. Que Deus possa nos despertar o coração a orar. Que Deus possa nos despertar a buscar mais a tua face. Que Deus possa nos fazer com que nós coloquemos a nossa confiança, não nos homens, não nos políticos, não nos médicos, mas que a nossa confiança em primeiro lugar esteja nele, e que através das nossas orações nós possamos receber o milagre que tanto nós buscamos ao Senhor, do Senhor nosso Deus. E eu creio que nesta noite que Deus pode reverter a situação tua, reverter aquela enfermidade que você está aí há muito tempo buscando solução para ela, a esse problema que parece que não vai embora, mas é através da oração nesta noite nós vamos orar e Deus vai reverter essa sua situação. Então, ore comigo nesta noite, creia na resposta do Senhor, assim como Ezequias virou para a parede, orou ali fervorosamente. Vamos orar nesta noite fervorosamente. Deus vai mudar essa situação, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido e Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lemos a tua palavra aqui nesta noite, Pai, a qual Ezequias, quando estava com aquela enfermidade mortal, virou para a parede, só tinha parede na frente dele. Ele orou incessantemente, orou com fervor, e o Senhor ouviu a oração dele e deu a resposta que o teu filho precisava. E nesta noite, Pai, também eu oro em favor dos teus filhos, Pai, que precisam do milagre. Eu não sei quem que está ouvindo esta mensagem nesta noite, Pai, que precisa de uma cura física, Pai. Eu não sei, Senhor, de algum que está ouvindo esta mensagem nesta noite que precisa de uma resposta sua nesta noite, mas em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda enfermidade, todo mal, toda causa impossível, caia por
terra, em nome de Jesus. Ó Deus, que o teu filho, quando ouvir esta oração, quando ouvir esta mensagem nesta noite, vai receber a cura e ele vai testemunhar no próximo culto aqui da igreja virtual que o Senhor curou ele, que o Senhor deu vitória naquela luta, naquela enfermidade, naquele problema. Eu não sei o que cada um está passando, mas tu, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, conhece a cada vida e cada coração. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar vitória a cada um dos teus filhos e que teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido em cada vida, em cada coração nesta noite. Em nome de Jesus, eu entrego cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. E receba a tua vitória em nome de Jesus.